Saudações, adeptos do dado! Tem sempre aqueles momentos únicos nos nossos RPGs. E um dos mais interessantes é justamente onde pode acontecer de tudo. A nossa primeira sessão. Eu sou o Estefinha e esse é o Divã do Anão. Muito já se falou nesse canal sobre como começar a jogar RPG. Mas, e quando chega aquele derradeiro momento, onde todo mundo finalmente se senta ao redor das mesas com as fichas nas mãos e a mestra dá a partida? A não ser que todos já se conheçam ou tenham uma desenvoltura, uma certa experiência, né, que dessa desenvoltura ali no RPG, a coisa pode acabar sendo devagar, especialmente para iniciantes tentando compreender toda a liberdade que o RPG oferece. Existem vários desafios nessa primeira sessão, e quando se lida com o iniciante jogando pela primeira vez, é bom ter algumas coisas em mente. Primeiro, vá apresentando as regras conforme as necessidades da cena. Talvez o primeiro jogo seja a explicação de como é basicamente o RPG e a criação das fichas. E aí vamos passando por pequenas cenas onde os jogadores vão conhecendo como é que o jogo funciona. Se a cena é um diálogo ou combate social, é aí que se explica as perícias e habilidades sociais. Em seguida, o personagem pode querer se esgueirar ou escalar. Então a gente apresenta as perícias e habilidades físicas. E quando acontecer um combate pela primeira vez, a gente tem que ir devagar. Você pode até deixar regras como iniciativa de lado nesse momento. O que é importante aqui é que as pessoas consigam pegar a base e os fundamentos de combate. No caso, o funcionamento por turnos, como é a movimentação e quais são os tipos de ações. Afinal de contas, existem vários sistemas onde, por exemplo, o turno de combate é uma grande rodada assim, e cada um vai fazendo ações, depois age de novo e depois age de novo, ou todos agem de uma vez e depois vai para a próxima pessoa até que rode toda a rodada de novo, ou então existem uma grande variedade desse tipo de coisa. Quanto mais simples for a primeira vez que a pessoa experimentar isso, melhor. Aos poucos, tudo vai se fixando e fazendo sentido na nossa cabeça. E claro, explique quantas vezes for necessário. Repetir a mesma coisa o tempo todo, muitas vezes é chato. Eu, por exemplo, não gosto disso. Mas, às vezes, a gente precisa disso. Seja você a mestra do jogo, ou uma jogadora com mais experiência no sistema, com maior conhecimento das regras, que acabe ajudando a mestra a fazer o jogo rolar sem que ela tenha que ficar lendo livros para entender as regras. Como eu já falei em alguns outros vídeos, a mestra não precisa dominar as regras, e sim a narrativa. E se outra pessoa da mesa puder ajudar ela nesse sentido, melhor ainda, né? Mas caso ninguém domine as regras, a mesma coisa continua valendo. Vá devagar, pegando apenas as regras necessárias para aquele momento. Deixem as regras mais inteiras, assim, para uma segunda sessão ou terceira. Segundo, não tenha medo da morte ou da perda do grupo, do fracasso do grupo. Especialmente se o grupo está no nível 1 ou com personagens de nível baixo. Sempre pode ter a chance de alguém morrer. Ou todo mundo morrer, o clássico TPK, Total Party Kill. Ou nem tão intenso assim, mas igualmente frustrante. O grupo falhar completamente na sua missão inicial. Repetindo, não tenha medo desse tipo de coisa. Pode até ser algo único para a campanha. Digamos que o grupo inteiro morreu. Que desgraça, gente. Alguns sistemas como o DCC ou Dungeon Crawl Classics deixam os jogadores terem vários personagens de nível 0. Várias fichas assim prontinhas. Aí todos esses personagens de nível 0 vão numa aventura. Quem sobreviver chega ao nível 1. Ou seja, espera-se que morram muitos deles. Ter personagens prontos até alivia nessa hora, mas a maioria das vezes a gente quer acompanhar a história daquele personagem que a gente passou criando pelas últimas 3 horas. Eu já falei sobre a morte dentro do RPG antes, dá uma clicadinha aqui no card que é nóis. Mas uma solução de alguém mais poderoso salvar o grupo de início não é ruim não. Assim, todos já vão ficar conhecendo como são as mecânicas de morte. E talvez tenham conhecido um NPC interessante que talvez tenha gasto seus recursos salvando o grupo. Ou seja, agora eles devem algo para ele, como uma missão. Só aí já tem uma continuidade, assim, um avanço para a história. Ou talvez nem seja a morte. Com o grupo falhando em salvar um princeso do temível dragão verde que queria raptar ele, ou então matando a pessoa errada, ou então sendo enganados por um trambiqueiro. Eles podem ser expulsos, perseguidos, execrados daquela cidadezinha. E de repente podem até ter a oportunidade de dar o troco. Um exemplo de obra que eu gosto muito, que mostra que os personagens não são aqueles seres inimagináveis e imbatíveis que vencem qualquer coisa que jogam pra cima dele, assim, ou seja, eles são falhos, é Firefly, onde o primeiro personagem basicamente aborda com eles lidando um fato deles terem sido passados pra trás, terem sido enganados. Talvez o triunfo tenha até um gostinho melhor depois disso. Terceiro, não prolongue demais a primeira sessão. Essa primeira sessão pode ser muito divertida, engraçada e legal.
mas pode ser taxativa ou pesada demais para a mestra, ou seja, quem for estiver dominando as regras. Cuidado de todo o cenário. Das regras e da explicação do básico vai desgastar muito a gente. Então assim que a mestra ver uma boa oportunidade de encerrar a sessão, ela deve fazê-lo, fechando em 4 horas de mesa, uma conclusão de uma missão, etc. O importante é encerrar e deixar uns minutos para o pessoal poder conversar, né? O pessoal que jogou poder conversar um pouquinho. Perguntar do que gostaram, o que querem ver mais, se estão felizes com os personagens que fizeram. Isso vai ajudar todo mundo a se entender e também vai dizer à mestra no que ela acertou. E claro, deixar aquele gostinho maravilhoso de meu Deus, eu quero a próxima mesa de RPG, vamos jogar! Aí a pessoa fica te enchendo o saco assim, vamos jogar semana que vem, vamos jogar amanhã, vamos jogar tipo daqui a 1 hora. E você, teve algum causo especial na sua primeira sessão de uma aventura ou de campanha? Tem alguma pessoa que participou assim, que fez aquela primeira sessão ser inesquecível, teve alguma coisa incrível que aconteceu assim? Manda esse vídeo pra essa pessoa, traz ela aqui, fala ela aqui. E lembre-se que o seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso, o seu curtir será fabuloso e a sua inscrição no nosso canal será divina. Considere entrar no apoia.c/Ordem do Dado para ver o que a gente está aprontando por lá. Lembre-se também de marcar o sininho para sempre receber notificações de quando lançarmos vídeos novos. E é isso aí, beijo, beijo e falou, falou!